Bom dia, bom dia, bom dia, como vocês estão? Bom dia, Dona Cis, bom dia! Seja muito bem-vinda à nossa live do Tá Na Hora. E hoje tá na hora da gente receber um bom conselho para construir bases fortes. Então vamos construir a nossa base forte e a partir de nós edificarmos bases ainda mais fortes para os nossos filhos, na nossa casa e não termos medo daquilo que Deus nos chamou para sermos, para vivermos e para fazermos. Como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? Deixa eu me ajeitar aqui. Já estou com minha roupa de corrida, cis, porque voltarei não, já voltei terça-feira, né? Mas voltarei à minha rotina normal de correr 3 vezes na semana. Então vamos lá, cis. Vocês estão bem? Como que está o voto? De comer sua comida natural, de não comer proteína à noite, de não mexer no celular. Como que vocês estão? Então vamos começar. Cis, espero que essa semana esteja sendo de grande proveito para você, porque está sendo para mim, decisões estão sendo tomadas, pavimentos estão sendo construídos. E ó, se você está aí, deitada no cantinho escuro, só com um fonezinho, e aí vai terminar essa live, você vai voltar a dormir, levanta-se, levanta, desperta, acorda. Vai viver sua vida, vai viver esses momentos. Tem uma música da Isadora Pompeu, que ela fala que o banquete é servido de manhã. E eu tomei posse dessa música. E toda vez que eu saio e eu vejo o pôr do sol, ou eu vejo um céu muito maravilhoso, eu falo, cara, só quem acorda cedo, só quem sai de casa nesse horário tem esse privilégio de ver esse banquete. Então você é das que vem o banquete, você é das que acordam cedo, você é das que arregaçam a manga, sorri pro futuro, faz um bom trabalho. Ah, maravilhosa! Somos das que treinam, das que são fortes, porque estamos estabelecendo um padrão, um corpo forte, uma mente forte. Eu sempre falo, não se habita corpo forte em alma fraca, não se habita alma fraca em corpo forte, ou em corpo fraco, assim como não se habita um espírito forte em uma alma fraca. Saindo do treino já, gente. O que vocês estão pensando da vida de vocês? A bicha já tá saindo do treino. Eu tô o quê? Indo pro treino. Indo. Que horas acorda pra sair do treino nessa hora, gente? Então vamos construir a nossa base forte, porque um grande reinado, que é o nosso, não se constrói com grandes desculpas, mas com grandes movimentos. E eu sempre digo, cara, uma mulher que se levanta é uma poderosa arma de transformação. Uma mulher que se levanta, uma mulher que se posiciona, uma mulher que fala assim, ó, chega, tá na hora. Nós não somos, cis, a galera do agora vai. Se você fala essa frase, não, agora vai. Agora eu vou fazer dieta, agora eu vou acordar cedo, agora eu vou ser mais gentil, agora eu vou ser mais... menos dura com as palavras, você mais leve, você mais sensível. Se você é esse povo do agora vai, muda a sua perspectiva, porque agora não vai pra lugar nenhum. Porque quantas vezes agora você foi? Nós somos a galera do agora chega. Agora chega de viver abaixo daquilo que eu fui chamada pra viver. Chega de viver essa vida de ficar me sentindo mal dentro do meu próprio corpo. Chega de ser uma pessoa que colhe o tempo todo coisas ruins das minhas palavras, de não ser gentil, de não ser paciente com os meus filhos. Chega de ficar arrebentada pela culpa de tanto gritar com essas crianças. Agora chega. Tá na hora, de você se levantar e ser uma poderosa arma de transformação na sua vida, na sua família, nessa geração que Deus te colocou. Então tá na hora. Agora não chega nada. Agora não chega nada. Agora basta. Nós somos o povo do agora basta. Meu objetivo é acordar às 3 da manhã e ficar direto para fazer o devocional antes do meu treino. Orem por mim. Meu Deus, minha filha, que hora você... Eu só vou orar se eu souber que hora você vai dormir. Porque é importante dormir, no caso. Você é 10, vou fazer devocional. Boa live a todos. Bom dia, cis. Depois você volta aqui, hein? Então vamos falar sobre construir uma boa base. Uma boa base, porque talvez a gente não teve uma boa base. Mas você vai entregar uma boa base, porque você não é também... cis...
Reveja isso aí, dona Cis. Reveja se você não consegue fazer seu devocional um outro horário. Porque se você vai dormir às 10, acordar às 3 da manhã não é saudável. Porque às 3 da manhã, olha isso, exatamente se você for dormir umas 9h30, é o horário, olha eu dando aula de nutrição aqui, biologia, mas vamos lá. É exatamente o horário que o seu organismo tá excretando o cortisol. Então ele tá fazendo aquela troca, aquela inversão. Ele tá dando uma diminuída na melatonina e aumentando o seu cortisol. Por quê? Porque o cortisol é importante pra você ficar viva, pra você ficar ávida, pra você, sabe, viver a vida. E aí, se 3 horas da manhã, a hora que seu corpo vai fazer essa inversão, a hora que você vai liberar hormônios a hora que o seu fígado tá fazendo a faxininha, você acorda, separa essas produções e isso pode causar dano futuro, sabe? A longo prazo. Então dá uma revisada nisso tudo aí. Então dá uma revisada. A Ju tá fazendo um horário legal, ó. A Ju tá fazendo um horário legal. O corpo dela consegue fazer toda a detoxificação, o cortisol consegue vir numa boa, né, numa boa leva aí, a melatonina tem tempo de dar uma baixada, ela aproveita todos os benefícios desses hormônios que acontecem. Gente, o nosso sono não é passivo. O nosso sono é extremamente ativo. Tem acontecendo coisas dentro da gente, assim, que a gente nem imagina. Inclusive, eu creio que é por isso que a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme, porque muita coisa está acontecendo enquanto a gente está dormindo. Muita coisa. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar sobre Romanos 12:2. Não se conforme com o padrão. Não se conforme com o padrão. Não se conforme com o padrão. Não se conforme com o padrão desse mundo. Cis, o mundo tá tão maluco. Ontem eu fiquei muito pensativa, acho que eu até fiz aquele desabafo nos stories por conta disso. Beijo, Fran. Depois assiste ela gravada, hein? Uma moça lá no Muay Thai, ela me contou de uma menina de 10 anos. Eu não assisto televisão, Cis, por conta dessas coisas. Por saber desses negócios, Cis, eu não assisto televisão por essas coisas. Porque isso mina a minha energia de um jeito que eu não sei nem explicar pra vocês. Mas eu fico sabendo, né, das coisas. E ela me contou que uma menina de 10 anos, lá em Pernambuco, morreu de espancamento dentro da escola. Não sei se vocês ficaram sabendo, eu não tinha a menor ideia. 10 anos, Cis. Porque ela não quis ficar com o menino. Aí eu acho que pegaram 5 minutos, sei lá quantos meninos levaram. A menina tava no banheiro, bateram a cabeça da menina, bateram na menina, machucaram a menina. Parece que ela chegou em casa com vida, aí a mãe levou no médico, o médico falou, não, tudo bem, são só hematomas. E aí no outro dia o ouvidinho da menina começou a sair sanguinho, sabe? E aí ela faleceu de traumatismo craniano. Cis, nós precisamos ser mães. Quem é que é mãe de menino? Menino. Cis, não dá pra assistir televisão mais não. Aí vocês viram um menino que morreu ontem? Acho que Kirk, o nome dele, lá nos Estados Unidos, um defensor da direita, enfim, do conservadorismo, e não interessa o que ele estava defendendo. A gente vive numa democracia em que a gente, né, os Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente pode defender o que a gente acredita, né, mas ele, por defender coisas que outras pessoas não concordavam, levou um tiro. Ai, Cis, misericórdia, o mundo tá mal. E a Bíblia diz que a gente experimentaria cada vez mais essas coisas, né, e isso significaria o que Jesus está voltando, né? Que as coisas vão acontecer no mundo espiritual. Mas eu fico muito chocada com essas coisas. Então, quando eu olho para os meus filhos e eu vejo, foram meninos. Porque, deixa eu falar sobre meninos. Se você tem uma menina, isso vai servir para você entender como ela também se comporta em relação aos homens. Os meninos, eles têm uma fúria interna. É algo que a gente, mulher, não vai entender. Os meninos têm algo dentro deles, por isso que homens morrem mais cedo em decorrência de aventuras e adrenalina e esportes perigosos, radicais, mais do que nós, que neste aspecto somos mais prudentes. Porque a gente nunca vai entender essa necessidade que o homem tem de se sentir vivo através de
coisas perigosas, ele precisa... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O homem, desde muito pequeno, ele se faz uma pergunta. A partir ali dos 9, 10 anos, ele vai se fazer uma pergunta pelo resto da vida dele. Eu tenho o que é suficiente? Ao passo que nós, mulheres, vamos nos perguntar, eu sou o que é suficiente? Enquanto o menino se pergunta se ele tem o que é suficiente, ou seja, se ele tem a coragem, se ele tem a força que é suficiente para ele vencer os desafios que a vida vai trazer para ele, nós mulheres perguntamos sobre a nossa identidade. O menino questiona o que ele pode fazer, nós mulheres questionamos o que nós somos. O menino é do ter, a menina é do ser. Então essa coisa da conquista, essa coisa da validação, da força, vem do homem. E eles precisam viver isso. Então, mães de meninos, para de tolir o seu marido, o pai dessa criança, quando ele é mais duro com essa criança. Quando ele vive coisas perigosas com essa criança. Porque o homem, o menino, ele precisa disso. Para ele saber que ele tem o que é suficiente. Quantas vezes eu vejo mães de meninos tolindo os pais porque eles estão fazendo coisas que ela não faria, mas é óbvio que nós não faríamos, nós somos mulheres. A nossa biologia é diferente. Aquilo que a gente busca é diferente. O nosso clamor interno é diferente. O menino tem uma chama dentro dele que a gente nunca vai entender. Ele precisa viver grandes aventuras. Porque senão ele se torna um homem inacabado. Ao passo que muitas pessoas estão falando sobre emasculado. É um coração valente que não foi totalmente forjado. Porque uma das coisas que o menino precisa é viver grandes aventuras. O menino precisa, com 13, 14 anos, começar a trabalhar. Ah, mas trabalhar lá... Não, fazer algo que traga pra ele um dinheirinho, pra ele falar, cara, eu sei conquistar. Às vezes dentro da sua casa, alguma coisa no trabalho do seu marido. Às vezes carpir o jardim. De repente você vai parar de chamar o jardineiro e um lugar ali do jardim que vai fazer seu filho. E ele vai ganhar dinheiro por isso, porque o menino tem essa ânsia de falar, o que eu tenho é o suficiente. E quando a gente põe meninos sentados em casa, super protegidos, só assistindo televisão, só mexendo em computador, isso tolhe mais o menino, isso inacaba mais o menino do que a menina. Porque nós, mulheres, nós nascemos para sermos protegidas. Né? Os homens da caverna, se você pegar a antropologia, a mulher engravidava e ela era um ser completamente inofensivo na selva. Então o homem coloca essa mulher dentro da caverna, fechada lá dentro para ela poder gerar esse bebezinho, e ele ia pra savana caçar, trazer comida para proteger e cuidar dessa mulher que precisava, em um momento de extrema vulnerabilidade, ficar guardada. Só que o que a gente tá fazendo hoje em dia? Meninos extremamente que tem essa fúria que precisa ser posta pra fora, jogando videogame o dia inteiro. Se tornando violentos. Não porque fizeram alguma coisa fora, mas porque estão jogando videogames violentos, estão conversando com pessoas violentas na internet. Então, vocês deixam o seu filho viver coisas perigosas. E se você não consegue... Outro dia eu ouvi a Ivana falando que quando a gente vai num parque de diversões, quem tem que ir nos brinquedos com o menino é o pai. Porque nós, mulheres, a gente sente emocionalmente a dor dos nossos filhos. Seja homens ou mulheres, porque a gente tem uma ligação emocional com ele. O homem, ele ama de forma diferente. O homem é do impulsionar, do dar destino. Tanto que meninos que não têm pai, eles vagam por toda a vida tentando encontrar a razão, quem eles são, do que são feitos. Então, ele precisa que o pai brinque com ele de brincadeiras perigosas para ele entender, eu sou feito disso, eu sou feito de força. E eu preciso controlar, aprender a controlar essa fúria e canalizar ela da forma correta, porque eles têm isso dentro deles. Brincadeiras de meninos são mais violentas. Os meninos falam, a gente até fala que homem, ele para na 5ª série e fica, né?
Então a gente tem que entender, são diferentes, a gente precisa mandá-los, guiá-los, enviá-los para serem diferentes. E como que eu conduzo essa base forte? Que eu sempre falo, cara, a base vai vir forte. Mães de meninos, a base tem que vir forte. Forte de força física, forte de disciplina. Esse menino precisa ser um menino disciplinado, ele precisa ir pra academia, ele precisa fazer uma luta, ele precisa ter contato com outros bons homens. Sabe, algo que salvou a minha vida foi a igreja. Porque eu não tive pai. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e eu nem tô reclamando disso porque era a forma que ela tinha de nos sustentar. Mãe de 3, mãe solteira de 3 seres humanos, né? Uma menina e 2 meninos. Então, e quando ela chegava em casa era aquela loucura. Comida, roupa, não sei o que, não sei o que. Então minha mãe não tinha tempo de, por exemplo, sentar comigo e conversar algumas coisas. Ou ela também não sabia, ela também, enfim. Só que eu fui à igreja, e a igreja me deu esse ambiente em que eu precisava para setar algumas coisas dentro de mim, por exemplo, não entregar minha virgindade. Cara, como isso foi importante pra mim. Como foi importante eu não entregar o meu corpo pra qualquer homem com qualquer idade. E o homem tentou, não é que, nossa, eu ficava com um monte de menininho na escola, nas festinhas. E eles tentavam, porque é do homem a conquista. Mas eu não deixava, porque eu aprendi o extremo valor que eu tenho. E eu sou tão valiosa que não é qualquer um que vai ter acesso àquilo que é de valioso pra mim. E eu tive acesso e contato com homens que entendiam e respeitavam isso. O meu marido, apesar de não ser cristão, quando eu falei isso pra ele respeitou. E nós, né? Quando eu quis. Porque o homem vai querer o tempo todo. Então, eu preciso ensinar os meus filhos, por exemplo, que pra mulher, o fogo no parquinho não é só uma questão mecânica como é pra eles. É uma questão emocional. Ele tá disposto a carregar emocionalmente uma mulher no lombo dele? E quantas vidas? Eu não falo isso agora com ele, porque ele tem 10 anos. Mas eu já tenho direcionado ele e certas coisas só se faz dentro do casamento. Certos carinhos só tem dentro do casamento. O Theo não é tão despertado para essas coisas. Ele é mais da tecnologia, né? O Noah já é bem despertado para essas coisas. Ele tem menos idade, ele tem 7 anos. Então, com o Noah, eu já converso com ele coisas do tipo, não se trata a mulher de qualquer jeito. Ninguém pega a mulher. Outro dia eu falei isso pra ele. Filho, não se pega a mulher. Mulher não é objeto, mulher não é doença. Mulher se conquista. Só que você vai conquistar a sua esposa. Porque isso é muito valioso. Então, uma base forte de um homem se constrói não tolhindo a masculinidade dele, mas impulsionando. Uma casa não veio para cortar as asas de uma criança, mas para direcionar o voo deles. Então, quando eu falo que Romanos 12:2, que é o nosso texto base, não se conforme com o padrão desse mundo. Eu não me conformo em ter homens dentro da minha casa que tratam mulher de qualquer jeito, que tratam as pessoas de qualquer jeito. Ontem o Noah fez uma coisa na escola que eu até desabafei pra vocês. Meu Deus, é muito psicológico, é muito emocional a educação a partir dos 7 anos, né? E ele, né, enfim, ele foi o cara que cometeu o bullying. E eu falei assim, filho, você recebeu bullying? Você ser o cara que as pessoas vão zoar, é inadmissível. Mas a gente aguenta. Porque você sabe quem você é, você sabe o que você pode, você tem uma família que te ampara. Agora, é inadmissível dentro da nossa casa você ser o cara que comete o bullying. Ele ficou rindo da cara de um menino, assim, ele não fez nada muito grave. Mas eu precisei agir imediatamente, porque ele não fez nada grave agora. Se eu deixo passar, se eu faço vista grossa, isso vai aumentando, porque existe uma força dentro do homem que eles precisam aprender a direcionar. E eu falei, a gente nunca se diverte às custas dos outros nessa casa. Mas ele ri de mim sempre. O problema é dele. Se ele ri pelas tuas costas, meu filho, é porque você sempre tá na frente. E esse lugar é seu. Você sempre vai estar numa posição em que você não vai se diminuir pra se encontrar
com padrões menores do que o seu, Noah. Então eu tive que ter uma conversa muito séria com ele. Porque eles são diferentes. O Theo jamais faria bullying com alguém. Nossa! Mas o Noah, sim. Porque o Noah é pior? Não. Porque o chamado do Noah para essa terra é diferente do chamado pro Theo dessa terra. E todas as características que envolvem os dois foram exatamente construídas e entregues para eles, para que eles cumpram os chamados dele nessa terra. Então eu preciso olhar para o meu filho não com, meu Deus, o caráter, meu Deus, o meu filho faz isso. Não, eu direciono o voo dele. Mas eu preciso sempre estar com uma base muito forte em mim, porque mães curadas educam filhos fortes, para que eles tenham uma plataforma firme, forte. Aí chamei o Bruno, aí nós conversamos com ele, né, ele como homem, eu como mulher, em relação a isso, aos danos que isso pode causar no outro, se ele estava disposto a carregar essas consequências. Aí ele chorou, pediu perdão. Mas na hora, a minha vontade é dar um saculejo na criança. Mas lembra do domínio próprio? Lembra de ontem que a gente falou sobre domínio próprio? Então eu não me conformo com o padrão desse mundo. Não me conformo. E aí, em Provérbios 22:6 diz assim: instrua a criança segundo objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Agora eu te pergunto, Cis, quais os objetivos você tem para seus filhos? Porque a sensação que eu tinha com a minha família é que eles não tinham objetivo nenhum para mim. Eles estavam assim, sobrevivendo. A gente às vezes tem filhos e a gente acha que dá casa, comida e transformá-los em bons cidadãos e escola é o nosso papel. Só que eu acho que é pequeno demais se a gente pensar assim, mediante ao fato de nós estarmos formando seres humanos que vão fazer grandes coisas nessa terra. Cis, imagina a mãe do cara que inventou a vacina da BCG, que erradicou a paralisia infantil. Eu falo que os meus filhos vão criar coisas que as pessoas não vão viver sem elas. Tipo o Waze, tipo o Instagram, tipo iFood. Você entende que nós estamos educando uma geração que vai mudar a realidade? E que é pequeno demais eu pensar que eu só posso... Que o meu papel é mandar pra escola, dar comida, casa, roupa e transformar num bom cidadão? Outro dia eu vi um dos comentários do meu último vídeo que eu falei sobre TDAH. Uma moça falou assim, meu filho é muito bravo, ele é desafiador. É outra, ele tem TOD, que é transtorno opositor, TOD, transtorno opositor desafiador. Aí eu falei, meu Deus, agora a criança não pode ser brava. Não, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ser bonzinho, todo mundo tem que baixar a cabeça pra todo mundo, porque se uma criança é questionadora, ela é um pouco mais desafiadora, ela é colérica de temperamento, ela é dominante de comportamento, ela tem TOD, dá um remédio pra essa criança, porque eu não sei lidar com isso. Aí uma pessoa que foi criada por Deus pra ser um grande líder numa nação, é tolhida, porque tem TOD. Vocês acham que eu queria que meu filho tivesse TDAH? Só pra explicar que ele é um viajão. As dificuldades que ele tem na escola. Como se isso fosse só isso que o TDAH traz. Mas eu preciso cuidar porque meu filho é incompulsivo, impulsivo, porque tudo isso é o TDAH que traz. Não, mas ele tem um diagnóstico. Só que como que eu direciono um TDAH? Rotina. Mas aí ninguém quer. Eu quero diagnóstico, porque ou eu quero dar um remédio, ou eu quero que os comportamentos do meu filho ou meu tem uma muleta, tem uma explicação. Mas eu não quero a parte do tratamento. Porque um tratamento não é remédio. Meu filho não toma remédio. Eu trato ele com aquilo que eu sabia que estava faltando. Disciplina, rotina, tirar das telas. O remédio vem depois, muito depois, quando tudo isso já estiver pavimentado. Então eu preciso fazer uma base forte.
Me ajuda uma questão. Meu filho faz 6 anos, daqui 3 dias. Estávamos no parquinho e na brincadeira de equilíbrio de corda ele ficou falando que a menina não ia conseguir. O que eu posso falar? Não fale do que ele tá falando, Cis. Ele tá falando que a menina não vai conseguir. Fala, filho, do que você consegue. Porque se você tá falando que ela não consegue, então significa que você consegue fazer melhor. Então faça melhor. Entende? Você traz a responsabilidade pra ele. Ou, também você pode falar, por que você tá falando que ela não consegue? Porque você está vendo que ela tá com dificuldade? Ou você tá falando isso porque ela é uma menina? E aí você pergunta. Eu sempre parto do pressuposto, faz isso primeiro, na verdade. Eu sempre passo do pressuposto de perguntar. E vamos mandar essa live pra mais alguém, Cis? Manda aí. A gente não mandou, gente, a nossa rotina. Pra pelo menos 10 pessoas. Mandei as minhas aqui. Ó, a gente tá com 46, a gente vai subir. Então, pergunta. Você tá falando isso porque você precisa entender se ele tá falando que a menina... Outro dia eu tava falando, porque fofoqueira. Eu falei, mas você tá falando que é fofoqueira porque a menina, a fulana, ela tem esse hábito ou porque é uma mulher? E você acha que toda mulher é fofoqueira? Aí ele olhou pra mim, não, é porque ela tem o hábito, mãe. Ela fala, não. Porque também tem o fulano, que também é bem fofoqueiro. E aí você pergunta, filho, então como você pode ajudar ela nessa brincadeira? Porque o menino, ele precisa entender também que ele tem responsabilidades com aquilo que ele fala. Lembra que o menino, ele precisa proteger, cuidar? Então eu já faço isso desde já. Tá bom, filho, você tá falando que a menina não consegue fazer isso. Então o que você pode fazer pra ela conseguir? Sempre pergunta, Cis. Eu tenho treinado isso, sabe? Sempre perguntar. Jesus falava com muitas perguntas, muitas parábolas. Eu tenho treinado isso em mim, porque não é natural meu. Eu já quero falar da palestrinha. E eu sei que na adolescência, esse negócio de palestrinha só vai afastar meu filho. Então eu tô treinando agora. A fazer cara de paisagem. A ser dura quando precisa, mas ser amável. Ontem, então, a gente brigou com o Noah. Depois eu chamei ele pra perto, porque eu percebi que ele realmente se arrependeu. E eu abracei ele, Cis. E quando eu abracei ele, ele desabou. E eu falei pra ele, filho, nesse ponto da conversa, eu não vou expor ele aqui, eu acredito em você. Mesmo que ninguém acredite. A mamãe acredita. Porque eu sei do que você é feito. Toda vez, fiz todas as vezes, e nem era isso que eu ia falar, mas todas as vezes, que eu brigo com as crianças, que eu direciono, que eu dou uma broncomérica, no final, todas, eu e o Bruno, fiz no final, eu chamo ele, abraço ele e oro com ele. Todas. Ficou de castigo, a gente faz isso. Brigou, a gente faz isso. A gente não bate neles, né? Mas se eu batesse, eu ia fazer isso. Chamo pra perto. Agora vamos orar. Porque eu quero que aquele ensinamento crie raízes no coração dele. Então eu faço essa oração. Deus, que esse ensinamento que a gente acabou de ter agora, que essa lição que a gente aprendeu, crie raízes no coração do meu filho. Para que ele não se desvie dessa palavra. Então eu oro esse salmo na vida dele. Porque mesmo depois de grande ele não vai se desviar. Então eu pego esse salmo e transformo isso numa oração. Com ele. Todas. Desde que ele era pequenininho, 1 ano de idade. Dava bronca. Colocava no cantinho lá de perder o direito. Que aqui a gente não fala, vou te pôr de castigo. Não, a gente fala, você vai perder o direito. Porque na vida, meu filho, quando você faz uma coisa errada, você perde o direito de fazer o que você gosta. Quando as pessoas fazem coisas contra a lei, elas perdem o direito à liberdade. Elas ficam presas. Então eu vou te ensinar a parar de perder o direito. E a gente ora com eles. Todas as vezes eu abraço. Então, eu tento, né, Cis? Estamos educando, então estamos no caminho. Eu equilibrar afeto e limite. A maior prova de amor que a gente pode dar pra uma criança, Cis, não é deixar ela fazer o que ela quiser, decidir o que ela quiser, amar ela sobre todas as coisas. É dar limites. Limites. Então, um amor verdadeiro corrige e direciona. Eu amo e dou afeto. Não é sobre morde e assopra. É sobre ele entender que eu não tô fazendo isso porque eu não acredito mais nele, ou porque eu não confio mais nele. Ou não, eu estou fazendo isso porque eu te amo tanto. E eu sempre falo esse versículo pra eles. A Bíblia diz que o pai que ama disciplina seus filhos. Então, filho, se eu não te amasse,
o suficiente pra estar aqui me desgastando, porque eu sou muito sincera com eles, é um desgaste pra mim, eu não queria estar aqui brigando com eles. Eu queria estar aqui rindo, eu queria estar aqui jogando, eu queria estar aqui brincando, eu queria estar aqui conversando, eu queria estar aqui assistindo televisão com você. Eu não queria estar te educando. É mais fácil pra mim fingir que eu não tô vendo. Eu sempre falo isso pra ele. Mas eu amo, e porque eu amo, eu me posiciono. Então vamos lá. Isso, aquilo. A palavra de Deus diz. A nossa família acredita. Então, limites e afeto. Afeto sem limite educa filhos inseguros. Então, mais amor. Às vezes eu vejo que a gente tá numa geração também que os pais trabalham muito. Demais. E fica pouquíssimo tempo com as crianças, né? Pega, sei lá, criança 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 7 horas da noite lá na escola. Aí fica ali 2, 3 horinhas com a criança no dia. E aí, nessas 2, 3 horinhas do dia, a criança tem um monte de coisa pra fazer. Eu tô me policiando nisso, tá? Ah, a criança tem aula de inglês, a criança tem aula de natação, a criança tem aula disso, a criança tem aula daquilo. Aí tem a rotina, que eu não sei como é na sua casa, mas aqui a rotina é bem batida. Principalmente por conta do Theo. Aí tem a hora do banho, a hora de dormir, a hora de comer, a hora de fazer o devocional e a hora de dormir. Então eu não tenho tempo com meu filho. Mas eu estava com ele. Não. Eu estava fazendo coisas com ele. Eu não estava com ele. Então eu preciso ter tempo. Nossa, mas como eu faço isso? Cara, 10 minutos. Que você pare ali, vai ler um livro junto com ele, vai falar do livro que você leu ontem. A gente leu, o Theo e eu, ele deitou no meu colo, eu fiquei lendo, fazendo carinho nele. A gente ficou meia hora lendo juntos. E aí ele me contando o livro dele. Porque o Noah tava no jiu-jitsu. Aí quando o Noah não é, eu faço uma... Quando o Theo vai pro futebol hoje, eu fico um tempo com o Noah. Porque se eu dou afeto sem o limite, eu crio filhos inseguros. Então eu vejo muitos pais culpados por ficar pouquíssimo tempo com os filhos, que dá tudo que a criança quer, materialmente falando. Que se sente culpado, nossa, mas eu fico tão pouco tempo com ele, o pouco tempo que eu estou com ele, eu vou ficar brigando? Eu vou ficar disciplinando? Eu já ouvi isso várias vezes de vários pais. Pais separados, que a cada 15 dias o filho vai pra casa de um deles. Ah, ele fica comigo só 15 dias no final de semana, no tempo que ele tá aqui eu vou educá-lo. Eu engulo seco, não falo nada porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas sim, se você é o pai masculino e o seu filho é o homem, menino masculino, não importa se você passa 2 horas por hora por mês com ele. Ele precisa aprender com você o que é ser homem. E homem direciona voos. Thaís, meu filho ama jogar futebol, 7 anos. Ele ainda não joga bem e tem vídeo. Eu não entendi se os amiguinhos da sala da escola que jogam no mesmo clube e em horários diferentes dele já são bons. Você sabe que eu aprendi? Que o meu filho, ele não vai ser bom em tudo. Ele não vai ser bom em tudo. Então, às vezes, ele ama o futebol e, de repente, ele não vai ser bom nunca. Se você acha que o treino tá o suficiente pra ele, de repente, pôr ele num futsal. Meu filho começou a falar que zoam ele, que falam que ele, sempre o mesmo menino, zombava dele. Eu sempre trabalho a identidade. O Noah tem sofrido algumas coisas na escola. Com esse menino que ele fez o bullying ontem, na verdade, esse menino, eu já busquei o Noah na escola 2 vezes chorando por causa desse menino. E eu tenho 2 opções, Cis. Eu vou falar com a diretora, a mãezona, leoazona, tem vontade disso? Vou lá falar com a diretora. Então eu posso ir lá e resolver, porque eu sou mãezona, leoazona. Ou eu posso trabalhar a identidade do meu filho. Imagina, Cis. Então eu trabalho a identidade no Noah. Ou Theo, enfim. Eu trabalho a identidade deles. Eu falo quem eles são, o que eles podem. Eu falo que esse menino vai passar. Eu falo, daqui a pouco esse menino nem vai existir mais na sua vida. Mas o que você tá aprendendo com tudo isso, exceto se passa do limite, que pra mim o limite é sempre integridade física, eu trabalho identidade. Filho, você é bom no futebol? Não. A gente fica bom em tudo que a gente treina. Você quer treinar mais futebol? E aí tentar, sabe? Pôr ele num futsal, é o que eu tô tentando fazer com o Theo. Pôr ele num futsal. Talvez ele nunca vai ser tão bom no futebol, porque não é o core dele. Por isso que nós, pais, a nossa responsabilidade também é
inserir os nossos filhos em ambientes diferentes ao longo da vida, porque em um ele vai ser muito bom. Em um ele vai se encaixar. Mas eu acho extremamente importante um menino jogar futebol. Porque futebol, para socialização, é o melhor esporte que tem para os meninos. Onde esses meninos estiverem, se tiver uma bola e ele tiver um mínimo de habilidade ali, ele vai conseguir estar no ambiente. Então só permanece. Vocês falam para ele, filho, a gente fica bom em tudo que a gente treina. Você já está treinando. Você já está fazendo. Agora vamos pensar como ser melhor nisso. Ó, o Noah também. O Noah gosta muito mais do jiu-jitsu do que do futebol. Muito mais. Ele faz futebol porque ele sabe da importância, mas ele ama o jiu-jitsu. E graças a Deus o jiu-jitsu agora tá um pouco em alta. Mas às vezes o seu filho vai ser muito bom em nadar. E é importante, indo pro final dessa live, que não é nada disso que eu ia falar, ainda vou fazer essa live de novo. A gente promover ambientes para os nossos filhos. A escola não pode ser, não é que não é, não pode ser o único ambiente. Eu sei que você não tá falando da escola, tá, Cis? Mas a escola não pode ser o único ambiente em que os nossos filhos vão ter como referência de ambientação, de pertencimento. Porque a escola é um mix de tudo. Então, a escola não pode ser. Eu nunca fui, eu sempre fui mais popularzinha na escola, mas eu nunca me adequei muito à escola. Mas eu tinha a igreja. A igreja era o meu ambiente. E não importa o quanto eu não conseguia me enquadrar na escola. Eu tava, desculpa a palavra, mas eu tava cagando pra escola, porque eu tinha o meu ambiente. E no meu ambiente eu pertencia. Eu tinha os meus iguais, eu tinha os meus amigos. Então, a escola pra mim, em relação a amizades, não era o meu principal lugar. Então, coloque seu filho em ambientes, por exemplo, judô, jiu-jitsu, esportes, igreja, que ele vai encontrar os iguais dele. Ao passo que a escola não se torne o principal ou o único ambiente de ambientação dele. Porque aí ele fica assim, ó, tanto faz, a escola é legal, eu tenho uns amiguinhos legais lá. Meu, mas no jiu-jitsu, a gente fala a mesma língua, a gente tem o mesmo objetivo, entende? Ou na igreja, eu tenho os meus amigos e a gente fala as mesmas coisas. E a gente vai para os acampamentos. E a gente toca no louvor. E a música. E nananã. Então é importante o seu filho se encontrar em algum ambiente. Sabe? Então é importante. Então, Cis, trabalha sempre a identidade do seu marido. Trabalha sempre a identidade dele. Ele não é bom hoje no futebol. Filho, talvez você nunca vai ser eu não sei qual que ele como fala, né? Mas talvez você nunca seja um Neymar. Mas isso não significa que você não possa ser bom. Talvez eles sejam melhores do que você hoje. Mas isso não é a sua realidade. Isso não é o seu destino, a sua verdade. A gente fica bom em tudo que a gente treina. Então, treinar disciplina nos meninos é extremamente importante. E um outro pilar que é muito importante é exemplo e coerência, Cis. Sabe, eu comecei a perceber que o ambiente nos molda, nos deforma. Mas e o ambiente da nossa casa? O que tá fazendo com os nossos filhos? Eu preciso ser coerente. Sabe, as pessoas que cometem bullying, elas começam com pequenas coisinhas dentro de casa. Então, se pais falam muito mal das pessoas dentro de casa, essa criança vai achar que essa é a vida e ela vai ficar falando muito mal das outras pessoas. Se os pais zombam das pessoas, tipo, nossa, você viu, cara, o que é aquela mulher, não sei o quê. Eles vão se sentir no direito de fazer isso. Só que a diferença é que você, como adulto, você tem temperança. A criança não tem, ela é literal, ela vai lá e vai fazer. Então eu sempre pergunto quando as crianças fazem, onde você aprendeu isso? Porque não é um comportamento da nossa casa. Esse não é o teu padrão. Não se diminua, o teu padrão é alto, o teu padrão é do reino. Isso combina com Jesus? Jesus faria isso? O dia que eu pedi perdão pro Theo porque eu me excedi, eu falei, filho, Jesus nunca faria isso, então me perdoa. Como saber se meu filho é colérico? Observando o comportamento, Cis. Se ele é uma pessoa mais expansiva, mais impulsiva, ele precisa que as outras pessoas... Ele precisa ser o centro das atenções, ele sempre faz uma coisa pra chamar a atenção, ele sempre alegra o ambiente, ele é um sanguíneo. Se ele é uma pessoa mais dura, mais fechada, mais de opiniões muito, muito fortes,
sempre ele é o que lidera as coisas, ele é mais colérico. Mas é observação, tá? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês indo pro final dessa live. Você confia numa cabeleireira com o cabelo todo ruim, quebrado? Responde aqui pra mim. Você confia num dentista com o dente tudo podre? Você confia num personal trainer muito acima do peso? Te causa autoridade ver essas pessoas? Você confia num advogado que tem reputação manchada? Eu não confio. E por mais assim que é um julgamento que às vezes a pessoa ela é muito boa em conhecimento, em técnica, ela só não cuida dela, e eu entendo isso, mas a nossa aparência fala, ela traz autoridade, não é verdade? Cis, como que o seu filho pode confiar no que você fala se ele não vê na sua vida? Nós precisamos educar meninos para serem disciplinados. Como que eu falo pro meu filho, filho, você tem que ter o corpo forte? Se na minha casa ninguém pratica atividade física, só a criança. As crianças fazem natação, judô, jiu-jitsu, o que mais? A criança fala inglês, a criança tá no inglês, e na minha casa ele não vê ninguém estudando, ninguém se esforçando. Filho, você tem que ler um livro, ele não vê ninguém lendo em casa. Como que ele pode confiar no que eu falo, se o que eu falo ele não enxerga nas minhas atitudes? Eu preciso ter congruência no que eu ensino pros meus filhos, no que eu falo com eles, ao passo que se eu não falar nada, ele vai aprender só de me ver fazendo. Eu acho que é sempre um mix do que eu falo e do que eu faço. Mas se eu não falar, a minha vida prega pra ele. Então, antes de exigir muito dos nossos filhos, vamos sondar o nosso coração e ver se há congruência entre a minha fala e a minha ação. Eu falo, filho, você tem que ser mais carinhoso, filho, você é muito bruto. Mas ele não vê eu tendo uma atitude de carinho com meu marido. Filho, para de reclamar, você reclama demais. Mas ele me vê reclamando o tempo todo. Quando eu vejo as crianças tendo comportamentos que me desagradam, eu começo a sondar primeiro o meu comportamento e ver se eu não tô caindo em certos ciclos viciosos, comportamentais. Por isso que a base forte se forma a partir de uma boa plataforma. Meus filhos vão ter uma base forte, Cis, mas a plataforma tem que ser tem que ser rocha. Sabe? Rocha. Então, eu preciso exercer valores dentro da minha casa que eu gostaria que meus filhos fizessem. Quais são os valores da sua família? Não sei se vocês viram um vídeo meu, o Theo e o Noah repetem. Quais são os valores da nossa família? Deus, família, saúde, trabalho duro, disciplina. Deus, saúde, trabalho duro, família, trabalho duro. Eles repetem, porque, cara, eu fico repetindo isso na cabeça deles. Porque o que vocês decidem, se não tiver família, se não tiver saúde, se não tiver trabalho duro, se não tiver disciplina, não faz sentido. Então, a base forte se constrói a partir de uma boa plataforma, um caminho pavimentado. Os nossos filhos merecem ser tratados com o valor que eles têm. E aí, pra encerrar, que hoje a gente passou um pouquinho, tem um filme chamado Nike. Ixi, eu vou ver, esqueci o nome do filme. Mas é a história do Jordan com a Nike. Nike Air, eu acho. Tem uma fala da mãe do Michael Jordan que eu achei sensacional. Mudou a minha forma de ver meus filhos. Eu, naturalmente, sou uma pessoa que lutei muito contra a insegurança, porque eu sempre fui muito criticada, muito. Tudo que eu fazia estava errado, tudo que eu fazia estava errado, tudo que eu falava estava errado. Então eu lutei muito com a insegurança. E entender que eu preciso tratar os meus filhos com o valor que eles têm veio muito desse filme. Air Force. Alguma coisa assim. Quando a mãe do Michael Jordan tá negociando com a Nike dele ser um tênis, uma marca de tênis da rede ali, ela fala assim, ó. Ela fala assim, olha, o meu filho vai querer o dinheiro, você vai pôr a marca dele, só que eu quero participação em tudo. Ele quer uma participação em tudo que for vendido. E aí o povo, não é assim que a banda toca. Ela falou, olha, o seu tênis é só um tênis, até o meu filho colocar o pé nele. Cis, é isso que forma um grande homem. Quando a gente confia no que ele tem. Lembra que a pergunta que o homem tem, eu tenho o suficiente? Eu tenho o suficiente? O homem se pergunta isso o tempo todo. E quando uma mãe, um pai, olha, fala pra ele, onde você pisar,
vai ser transformado, porque você está ali, não com orgulho, não com vaidade, não com soberba, mas porque eu sei o valor que você tem. Muda tudo, cis. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Porque se mulher insegura não avança, homem inseguro paralisa uma geração. Uma geração. Então é isso, cis. Não era isso que eu ia falar, mas foi isso que eu entendi que eu deveria fazer. E vamos de novo com Mateus 7:24. A todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E nós estamos por edificar nossa casa sobre a rocha. Tá bom? Deus abençoe seu dia. Desculpa passar um pouquinho do tempo aí, mas a nossa base vai vir forte, com uma plataforma muito forte. Então seja curada, vocês permita que o Senhor cure as suas inseguranças, permita que o Senhor cure você, para que você então construa uma base muito forte. E os nossos filhos vão ser aqueles que vão transformar uma geração. Eu creio nisso. Eu estou educando os meus filhos para isso. Porque o nosso útero é próspero. É próspero. Deus abençoe demais o seu dia. Vai ficar salva. E mais tarde eu coloco o workbook lá na nossa comunidade. Se você não tá lá, entre lá. E também essa live no YouTube, caso você queira assistir por lá, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe demais.